Saudações, juventude, sejam todos e todas aí bem-vindos. Eu sou o professor Anderson Rego e vou iniciar hoje a gravação do nosso curso sobre biomas brasileiros. Então vamos entrar aí de corpo e alma e entender a importância dessa vastidão imensa, composta de fauna, flora e uma riqueza assim sem precedentes históricos, que é os biomas brasileiros. Então vamos lá então, coloca aquele sangue no olho, de olho aí na tela, e vamos para a nossa aula de biomas. Então, veja bem, juventude, vou seguir um cronograma do roteiro da nossa aula, que primeiro é a apresentação desse conteúdo da turma que eu falei para vocês sobre os biomas brasileiros. Vamos então estudar essa biodiversidade riquíssima que tem no nosso país, a importância e como isso contribui para a manutenção da vida de toda forma que a gente possa pensar aqui no nosso Brasil. Então, o recurso nosso é os slides, tem também já exercícios para fixação lá na plataforma Google Sala de Aula, e logo em seguida também vou postar mais atividades para a gente, tanto no Kahoot quanto também em outras formas. E tem aí para vocês fazer uma pesquisa para a casa de vocês, tá? A importância do bioma amazônico. Então, o que são os biomas e qual a importância deles? Então, vamos entender aí o conceito-chave dos biomas, né? Então, são grandes estruturas ecológicas com fisionomias distintas encontradas em diferentes continentes, caracterizadas por fatores climáticos de temperatura e umidade e a formação de vegetais relacionados. Então, os biomas, no caso do Brasil em específico, são divididos em floresta amazônica, caatinga, cerrado, pantanal, mata atlântica e o bioma pampa. Lembrando que vamos falar de todos eles. Outro ponto que eu quero já mencionar aqui e deixar bem claro para vocês é o seguinte: não tem uma delimitação, uma barreira que coloca assim, aqui começa o bioma cerrado e aqui termina o bioma caatinga. Não. Tem uma predominância maior em determinadas regiões. Lembrando que pode ter manchas de mata atlântica dentro do cerrado, de cerrado dentro da floresta amazônica e assim sucessivamente, tá? Então vamos conhecer todos eles de forma gradual e apontando suas características específicas. E aí um meme, né? O que? Vamos lá então. Então, no mapa aí do nosso Brasil, nosso país continental, dimensões continentais, temos aí o bioma amazônico, a caatinga, o cerrado, o pantanal, o bioma mata atlântica e o pampa. Vamos iniciar nosso estudo falando sobre o bioma amazônico, depois a caatinga, dou uma pausa, retomo para falar do cerrado e do pantanal, dou outra pausa também e concluímos com o bioma mata atlântica e o bioma pampa. Então, vamos lá então, sangue naquele olho para a nossa aula sobre os biomas brasileiros. Vamos iniciar com a maior floresta tropical do planeta, que é a floresta amazônica, que localiza-se na região norte do Brasil, que tem uma pluviometria superior a 1.800 milímetros por ano, ou seja, é chuva 24 horas. Jamais, anota aí no seu bloco de notas, jamais você vai ver a floresta amazônica sem chuva e seca, beleza? Então vai ter chuvas constantes. Outro ponto específico é o estrato mais alto, localiza-se de 30 a 40 metros em relação ao solo, ou seja, então é uma floresta de porte médio a alto, né? Apresenta raízes tubulares sustentando as plantas. A seringueira é a árvore mais conhecida da floresta amazônica e temos também as epífitas, como as bromélias, que são abundantes no bioma amazônico. Sem contar que a Amazônia tem o maior rio do planeta, que é o rio Amazonas. Rio Amazonas, que está aí na imagem para vocês, nasce na Cordilheira dos Andes. Na imagem dá para ver. O nascimento do rio Amazonas é nas Cordilheiras dos Andes, tá? Então o rio Amazonas ele nasce de uma região de planalto, depois ele cai numa planície, que é a planície amazônica. É o maior rio do planeta, é o rio Amazonas, tá? Lembrando que o rio Amazonas ele é formado por vários afluentes que contribuem e depois ele deságua no mar, beleza? Então aí a imagem do rio Amazonas.
Outra imagem dele também, essa é uma das imagens mais emblemáticas, tá? Aqui ele já está numa região de planície. Lembrando, o rio Amazonas nasce na Cordilheira dos Andes, numa região de planalto, depois ele encabeça e entra na planície amazônica, beleza? E dois rios aí que contribuem para a formação do rio Amazonas, que é o Rio Negro e o Rio Solimões. E lembrando que esses dois rios têm uma extensão de aproximadamente quase 10 quilômetros, que não se mistura. E aqui fica a minha pergunta: por que o Rio Negro não se mistura com o Rio Solimões? Vamos então para a nossa resposta. Uma explicação química disso é a composição e a acidez dos dois rios. Ou seja, o Rio Negro ele tem uma composição maior de matéria orgânica, no caso do humus. E é por isso que dá aquela coloração meia marrom café. Então o Rio Negro ele tem uma concentração de matéria orgânica, o humus, e tem uma acidez maior. Diferente do Rio Solimões, que tem uma coloração de uma cor de, como se fosse o caldo do limão, e tem um pH mais básico, ou seja, ele é básico. Então, a composição da acidez aliada à temperatura, ou seja, o Rio Solimões ele tem uma temperatura maior do que o Rio Negro. E isso também já contribui para essa distinção e não a mistura. Outro ponto importante é a velocidade das duas correntezas, que o Rio Solimões tem uma correnteza maior do que o Rio Negro, também contribuindo ali para não ter essa mistura. E essa questão da matéria orgânica e a acidez. Ou seja, o Rio Negro tem uma grande composição de humus, diferente que o Rio Solimões tem uma composição maior de cálcio e magnésio. Então, aí tem uma explicação por que os dois rios não se misturam. Voltando aqui para a floresta amazônica, né, esse bioma maravilhoso, a região da bacia amazônica ostenta a maior variedade de aves, primatas, roedores, jacarés, sapos, insetos, lagartos e peixes de água doce de todo o planeta. Olha a importância, gente, desse bioma para a biodiversidade. Por ali circula 324 espécies de mamíferos, como onça pintada, ariranha, preguiça, os macacos. Vive cerca de 25% da população de primatas do globo e 70% das 334 espécies de papagaio existentes. Com relação a peixe de água doce, concentra de 2.500 a 3.000 espécies diferentes. Só no Rio Negro pode ser encontradas 450 espécies, enquanto que na Europa não se encontra mais de 200 espécies. Então, mostra a importância dessa grande diversidade de espécies que tem nessa floresta amazônica. Tal floresta que está sofrendo com um processo violento de desmatamento, que logo mais eu falarei sobre isso. Então aqui, ó, as epífitas, as bromélias, que são plantas parasitas que ficam em cima das grandes outras plantas de porte médio e alto, tá? Para pegar ali a radiação solar. E as raízes tabulares, que dá sustentação. Lembrando que a floresta amazônica é uma floresta densa, equatorial, que tem grandes chuvas constantes e que contribui na pesquisa que vocês vão fazer para a questão dos rios voadores. Pesquisa também sobre isso, tá? Os rios voadores, que nada mais é que uma camada de massa de ar com gotículas que cria uma corrente gigantesca de chuva para a contribuição das grandes plantações e até mesmo da manutenção das chuvas no continente. Então, pesquisa lá, rios voadores. Agora vamos conhecer a fauna da floresta amazônica. Eu selecionei anfíbios, répteis, peixes e mamíferos. Então vamos ver um por um. Então, a fauna de anfíbios, o sapo cururu, o sapo de chifre da Amazônia, também uma espécie endêmica. O professor, qual é o conceito de endemismo? É uma espécie que é originária daquele local, você não vai ver em local nenhum, só ali. Outra também, o sapo cururu pé de pato, outra espécie de anfíbio da região amazônica, e a rancambô. Então aí a fauna de anfíbios que compõe esse bioma maravilhoso e riquíssimo em biodiversidade. A fauna agora de répteis, o jacaré-açu, temos também o tracajá, esse outro réptil que compõe aí a fauna de répteis da floresta amazônica, a cobra cascavel, lembrando que essas espécies elas também fazem migração para outros biomas, tá?
como por exemplo cascavel, você vai ver ela na Caatinga, no Cerrado, na Mata Atlântica. Então tem esse processo de migração, mas também compõe o bioma amazônico. A jararaca e a famosíssima cobra sucuri, que compõe aí, ela é muito famosa por estar também em vários e diversos tipos de filmes. É uma estrela aí de Hollywood, cinema brasileiro. Então, aí a fauna de répteis, agora a fauna de aves, o irapuru verdadeiro, temos também o tucanaçu, temos aí a coruja das torres, o caburé da Amazônia. A fauna de peixes, vamos começar aí com o tucunaré, temos também o pintado, peixe lindíssimo aí. Temos também a aruanã e o pacu. Achou que eu ia esquecer, né? Jamais eu ia esquecer o pirarucu. Acho que o símbolo de todos os peixes aí da bacia de Rio Doce Amazônica, tá? É tão importante que ele contribui também para a questão de valor econômico local da pesca. Beleza? Então, pirarucu, nome científico Arapaima gigas, é um peixe encontrado geralmente na bacia amazônica, mas especificamente nas águas calmas de sua várzea. Então, peixe que tem uma contribuição ecológica e econômica fundamental. Agora a fauna de mamíferos, vamos conhecer agora a fauna de mamíferos do bioma amazônico, o boto de cor rosa, o bicho de preguiça, o macaco guariba, e temos também o macaco prego, a capivara, que compõe toda essa fauna de mamíferos aí. Lembrando que eu selecionei, tá? Esses aqui que são mais recorrentes, que a gente conhece e vê rotineiramente aí nos meios de comunicação e nas redes sociais. Mas, como eu havia mencionado anteriormente, na descrição completa da fauna do bioma Amazonas, é riquíssima, é gigantesco. Eu só selecionei alguns aqui, ok? A fauna de invertebrados, temos aí a formiga tucandeira, temos também o bicho-pau e a irapuá, que é um tipo de abelha que tem uma contribuição também econômica na produção de mel, beleza? E além da fauna, temos também a flora, que é riquíssima no bioma Amazonas. Então, lembrando que o bioma Amazonas vem rotineiramente sendo atacado de forma violenta e brutal. Desde o processo de interiorização do Brasil, o bioma Amazonas vem sofrendo com isso. Então, acaba aqui, de certa forma, tendo sendo prejudicado. Lembrando que esse bioma, ele tem, de certa forma, sendo devastado, primeiramente pelo desmatamento e segundo pelas queimadas, grilagem de terra, poceiros. Para quê? Para a dimensão e a construção de grandes latifúndios para a produção de soja e agropecuária. Então o bioma Amazonas vem de forma violenta sendo atacado para a questão da agropecuária e da produção da monocultura da soja. Temos aqui também as tribos indígenas, que tem em todo o território brasileiro, tá? Mas tem grandes tribos indígenas concentradas na região amazônica. Outra coisa também, pessoal, é o seguinte: ontem, 19 de abril, comemorado-se o Dia do Índio, né? Eu quero deixar bem claro aqui para vocês meu posicionamento em relação a isso. Dia do Índio não é dia de você pintar o rosto, ou dar feliz Dia do Índio, fazer aquelas coisas na escola, vestir os estudantes. Eu discordo totalmente disso. É importante, sem sombra de dúvida, embora isso não mude em absolutamente nada. Essa data temos que relembrar que é um momento de resistência e luta dos povos indígenas. O processo de colonização de forma brutal e violenta. O que aconteceu aqui, o processo de colonização lá, liderado por Cristóvão Colombo, depois veio também o português Pedro Álvares Cabral, foi um genocídio desses grupos ameríndios e originários daqui. Quando eles chegam aqui para a colonização da América, tinha aproximadamente, de acordo com os estudos, por exemplo, a literatura que eu recomendo para todos vocês, Vias Abertas da América Latina, lá, do Eduardo Galeano. O Galeano mostra de forma concreta, verídica e factual que a América Latina naquele momento tinha aproximadamente quase 50 milhões de povos indígenas ameríndios aqui. Depois desse processo, dizimou, foi um genocídio sem precedente, foi sangue derramado dos povos indígenas. E com muita luta e resistência conseguiram sobreviver. Hoje no Brasil, os povos indígenas estão chegando aí a quase uma população de 1 milhão de povos indígenas. Então, 19 de abril, dia
Spaltandi, né? Dia de lembrar da luta e resistência. Essa é uma data que temos que colocar em mente. E aí, mais ainda sobre a fauna e a flora, sobre a questão do bioma amazônico com toda a sua riqueza e esplendor. É maravilhoso a importância desse bioma para a manutenção da vida aqui. Temos que ter em mente, juventude, a seguinte questão, a questão de que a natureza ela é fundamental para a manutenção da vida. Se a gente destruir a natureza de forma predatória para consumo e produção desse sistema consumista, desse sistema capitalista, é colocar em xeque a vida do nosso planeta e esboçar diversas outras formas de pandemias, como a gente está vendo aí. E a biodiversidade é crucial para a manutenção da vida. E aí estamos vendo aí a onça pintada, o rio Amazonas, essas espécies de araras que são endêmicas e originárias desse bioma. Então, sem elas aí, não vamos ter essa questão dos biomas. Agora vamos falar sobre o bioma Caatinga, que é um bioma fundamental também, que tem suas características específicas que contribuem também para a manutenção da biodiversidade. Quando você fala de Caatinga, abrange o estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, o sul e leste do Piauí e norte de Minas Gerais. Possui um clima semiárido, com temperaturas médias anuais entre 27 graus e 29, índices pluviométricos irregulares, variando de 250 a 1.000 milímetros por ano, concentrando-se durante de 3 a 5 meses. Na estação seca, a temperatura do solo, que é raso, pedroso e alcalino, pode chegar a 60 graus Celsius. Então, mostra uma temperatura muito alta. Então, um bioma que tem poucas chuvas no ano e que é bastante seco e árido. A Caatinga, que está localizada na faixa subequatorial, entre a floresta amazônica e a floresta atlântica, ou Mata Atlântica, compreende quase 10% da área total do território brasileiro. E aí vocês estão vendo a fisionomia, tá, da Caatinga. Para quem não leu Vidas Secas, de Graciliano Ramos, meu amigo, minha amiga, por favor, leia. Uma obra fenomenal. Um clássico da literatura brasileira. Eu sou apaixonado por essa obra, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, A Bagaceira, de José Américo, O 15, da grande, magnífica Raquel de Queiroz. Deixa eu lembrar outra aqui também. São obras clássicas da literatura brasileira que representam essa fisionomia da visão da Caatinga, do povo nordestino, povo guerreiro, batalhador, cujo qual eu também sou descendente de nordestino e amo demais. Tenho isso na minha identidade. Meus ascendentes são baianos, da região sertão baiana ali, então eu tenho uma referência nisso na minha formação. Outra obra também magistral, além do 15, Vidas Secas, tem também a obra do grande magistral José Lins do Rego, menino de engenho. Leiam também, juventude. A leitura enriquece nossa alma e nossa mente. Então aí a visão épica, né, da Caatinga. E a vegetação da Caatinga é extremamente diversificada, proporcionando a ocorrência de espécies adaptadas às condições do ambiente, solo e clima. Lembrando, né, você tem uns cactos, que é a representação maior da Caatinga, que não tem folha, todo o caule é verde, ou seja, a fotossíntese acontece por ali. Por que não tem? Para não ter perda de água. Então essa é a adaptação maior da Caatinga, porque como tem escassez de água, ela tem que se adaptar a não perder a água. Beleza? Então as espécies arbóreas e arbustivas apresentam folhas pequenas, caducifólia, ou modificada em espinhos, com raízes superficiais para absorver o máximo de águas pluviais. Então a Caatinga tem uma escassez de água, então tem que fazer o quê? Adaptar através da evolução ao longo do tempo para não ter perda de água. Então algumas das espécies nativas da Caatinga são a barriguda, amburana, aroeira, umbu, baraúna, maniçoba, macambira, mandacaru e juazeiro. Então aí são espécies de plantas endêmicas aí da Caatinga. E aí na imagem o mandacaru, a barriguda, a aroeira. Quando falo mandacaru eu lembro do grande, o rei do Baião, grande Luiz Gonzaga. Sou fãzaço demais do Gonzaga, é um fenomenal aí. Imagem do grande Gonzaga. E lembrando, juventude, que o bioma em si, a Caatinga, ele compõe todo o folclore nordestino, todo o folclore da cultura nordestina, e isso contribui aí para a formação também. Além disso, né, temos a capoeira, o caju em Sergipe, a questão
de outras formas de cultura também que contribuem, beleza? Então, além disso, tem essa contribuição para a formação da cultura. Vamos ver agora a fauna da Caatinga, vendo aí o sapo cururu, o tatu-peba, o gavião carcará, endêmico também da região da Caatinga, faz parte da fauna da Caatinga, e o gambá, além de outros, como por exemplo o veado catingueiro, o gato do mato, a asa branca. Lembrando que a asa branca deu nome para uma das maiores músicas do próprio Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, que é a Asa Branca. Quem não ouviu ainda, por favor, ouve. Grande Asa Branca. Um salve aí ao grande Luiz Gonzaga, perdão. A Cascavel e o Mocó, né? Tipo de